Alô, pessoal, começando mais um Futebol Raiz, todo mundo recuperado do que foi o programa da semana passada, porque o programa da semana passada foi um negócio, digamos assim, um pouco fora do padrão, mas muito obrigado pela audiência. Começando agosto com tudo, bora! Que beleza, hein? Então, se você aí, não conhece, acesse o canal, se inscreva, acione o sininho para ficar sabendo quando tem vídeo novo e espalhe também para os amigos aí no boca a boca aí, para a gente crescer cada vez mais aí no futebol raiz aí. Eu busquei alguns assuntos e assim, às vezes, a gente tenta. O plano é que o futebol raiz sempre tem uma linha condutora, mas tem semana que a coisa não encaixa. Então, essa semana a gente vai mostrar aí dois momentos do nosso futebol, uma história, né, uma história contada de um lado e outro, um jogo em que as coisas, digamos assim, ficaram um pouco mais tensas. O jogo bate, inclusive, com esse final de semana, Bório, que é Atlético e Grêmio. Eu vou dar o play, eu sei o fato, mas não sei mais nada porque eu não vi a matéria, então vamos soltar o nosso querido JG, mas não posso falar, porque senão a gente vai tomar punição já. Vai aí, meu filho. Teve um jogo de muitos e bonitos gols e uma vitória importante do Atlético rumo à Sul-Americana, mas depois da partida contra o Grêmio, teve mais e nada bom se ver. Lembra disso já, né? Já puxou pela memória? Já. Caso de polícia. Foi como terminou o duelo entre Grêmio e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. 3h30 depois da partida, jogadores e dirigentes estavam na delegacia. Não era para ser assim, pelo menos não parecia que seria assim. Tcheco e Alex Mineiro se cumprimentaram antes da bola rolar. No primeiro turno, no jogo no Olímpico, em um lance entre os dois, Alex Mineiro machucou o rosto e ficou fora dos gramados por 3 meses. Simplesmente desejar felicidades para ele na vida dele, que eu orei por ele enquanto pude, e graças a Deus a recuperação dele foi boa. No jogo, o futebol prevaleceu. Eu lembrei agora que foi nessa semana, foi na semana passada, acho que foi essa semana que o Tcheco deu uma entrevista na Jovem Pan, né, dizendo que não treinaria o Atlético, né, não treinaria nem o Atlético, nem o Internacional, né, daí você já lembra desse lance, daí não é desse jogo, daí começa, né? Não, realmente não tem como, né? Não, e o Alex Mineiro ficou horrível, né? Nesse Nossa, é verdade. A gente fez matéria, eu lembro que divulgamos até a foto dele no hospital. Meu Deus do céu, cara. No jogo, o futebol prevalecia, principalmente o de Ferreira, autor do primeiro gol do Atlético. Ferreira! Outro colombiano em campo, o goleiro Viafra, que parecia nervoso. Reclamou um monte, recebeu o amarelo. Tcheco também reclamou muito, porque o árbitro não deu o escanteio, recebeu o vermelho. O clima começou a esquentar, entradas mais duras, discussões. O Furacão bem Clayton, o predador. Melhor, tocava a bola e a torcida gritava olé. Evandro, Alex, a galera grita olé. E foi assim que Michel fez o segundo gol, um golaço. O último belo lance da partida. Atlético! Depois foi O Michel era aquele lateral que veio do Fortaleza. Ele era bem meia boca, né? Bem meia boca. Mas ele chutava bem, daí fez esse belo gol. Agora digamos assim, né, Bora? A coisa vai começar. Agora o bicho pega. Agora a coisa vai ficar bonita de ver. Ou não, né, no caso. Atlético! Depois foi empurra-empurra e fim de jogo, mais empurra-empurra. E quando os dois times iam para os vestiários, uma grande confusão. Jogadores, diretores, seguranças, tudo teria começado com uma agressão de Eduardo Costa em Clayton. Esse Eduardo Costa foi covarde, não foi o homem ainda, isso é pior. Mas estou feliz pela vitória. Sobraram machucados.
faltou bom senso. Os dois, mais Tcheco, foram parar na delegacia. 2 horas ali. O delegado abriu o inquérito baseado nos depoimentos. Foi covarde mesmo, depende da índole da pessoa. Não é da minha índole, não fui criado assim pelos meus pais, jamais agrediria alguém por trás. Vai ficar ele falando uma coisa e eu falando outra coisa, então cada um pode interpretar da maneira que achar melhor. Bem, e hoje de manhã mais um round nessa confusão toda. Na sala de embarque do aeroporto Afonso Pena, 8 diretores do Grêmio que voltavam para Porto Alegre e o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Mário Celso Petralha, que estava indo para São Paulo, se envolveram em outra briga. Todos foram ouvidos pela Polícia Civil no próprio aeroporto e liberados para seguir viagem. A polícia também deve ver as imagens do sistema de segurança da Infraero que podem esclarecer como a briga começou. Olha, assim, é sorte que não aconteceu em 2024, né? Porque senão... Na hora que a briga estava rolando, já tinha alguém fazendo live no Instagram, né? Mas é incrível, né? Você acha assim, né, que dirigentes, né, não vai acontecer nada, são pessoas adultas, né, com a cabeça no lugar. Parece coisa de colégio, né, cara? Te pego depois do recreio. Tá? Ora... Te pego lá fora. Aí, beleza, vimos aí a tensão, o nervosismo, e agora vamos ter uma história. Agora vamos ter uma história que vai ser apresentada pelo nosso querido Gil Rocha. E olha que cenário diferente do Globo Esporte, eu nem me lembrava da existência dele. Pois é, 3D, meio loucura. Mas assim, né, tem uma areia aqui, um futebol aqui, uma Fórmula 1, a rede do tênis, a natação... sim, a ideia era boa, mas a execução, convenhamos, né, Boda? Foi muito ruim, né? Uma desgraça. Era o que tinha na época, né? Tecnologia de última geração. Geraldo vive um momento importante, vai vestir pela primeira vez a camisa da seleção principal de Angola, que joga hoje um amistoso contra o México nos Estados Unidos. E aqui em Curitiba já cativou uma torcida especial de gente que também veio do país africano e com uma história de muitas dificuldades, mas também de muita superação. Pessoal do Copa Sul do Sul, já foi pro Sul? Já foi lá pro Sul. Jovens angolanos, mestres na arte de pisar nas dificuldades. Como eu já não tive uma paralisia infantil, daí fiquei 7 a 8 meses sem andar. Daí na época eu não tinha condições de fazer fisioterapia. A minha família... Hoje Geraldo é jogador de futebol do Coritiba. Há 9 anos quem poderia prever? A terra natal dele estava em guerra civil. As condições eram péssimas. Não havia vacina, remédio, comida, apenas armadilhas, tiros, minas, bombas, que deixaram mais de 500 mil mortos e incontáveis feridos. Mas essa não é uma história triste. E não é possível falar em tristeza ao olhar a alegria dessa turma, que adora futebol, que sempre está com uma bola por perto. Fazem parte de um coral de angolanos que ficaram cegos na guerra. Chega de tanta guerra, chega de tanta morte. Chegaram ao Brasil há 10 anos, em busca do sorriso perdido. Alguém tem dúvida de que encontraram? Que passa! Gol! Eles não se conheciam só pessoalmente, porque a torcida por Geraldo era grande. Agora, né, a gente não faz ideia, né? A gente mora num país, apesar de tudo, né, Bora? Apesar de tudo, é um país pacificado, digamos assim, né? Não, a gente sabe da violência urbana, a gente sabe do que acontece com quem é mais pobre, com quem é preto, com as mulheres. Óbvio que o país é um país violentíssimo, mas nós não somos um país conflagrado, né? A gente não é um país...
mesmo os fatos de guerra que aconteceram no Brasil, eles não têm o mesmo impacto do que aconteceu em Angola, na Guerra da Independência, depois na disputa, né, entre os movimentos pelo poder em Angola, tudo que os colonizadores fizeram, não só em Angola, no caso Portugal, mas também Espanha, França, Bélgica, Inglaterra, fizeram por lá. Então, é diferente. Então, a gente não consegue nunca. A gente nunca vai conseguir, Bório, entender e definir ao certo o que é o sofrimento de todos eles ou o que eles viveram lá, enquanto eram crianças, né? Porque, imagine. Sim, e você imagina você andar num lugar que você pode pisar numa mina e voar pelos ares, né? Nossa Senhora. Que situação terrível, né, cara? A gente, como você falou, o Brasil não tem a menor ideia do que seja uma guerra civil, né? Do que é uma disputa dessa de poder armado até os dentes, com o exército, com mercenários. Não tem essa noção para a gente dimensionar o que esse povo passou, né? Segura que vai vir o Amaral, passou por cima, deixou o jeito do sapatinho, vai até o final. Foi o gol que deu o título estadual ao Curitiba, sobre o maior rival, o Atlético. Ali, naquele mesmo canto do gramado, onde conversam como se fossem grandes amigos. Hoje, o Coral perdeu sua regente. Os shows praticamente pararam. A dificuldade é grande. Do tamanho dos sonhos. Eles se esforçam, estudam. Eu fiquei sabendo que você já jogou na Itália. Olha o futuro colega, aluno de jornalismo, fazendo uma entrevistinha com o Geraldo no meio da nossa reportagem. São Paulo, fui lá para o Udinese. Não deixa a notícia de lado, mesmo quando não está em serviço. E se Geraldo é um orgulho para essa turma, ela deu troco, um presente, uma música. Essa que você está escutando baixinho desde o começo dessa história. Aumenta o som. Ele vem lá de longe perguntando o seu sonho, dando a certeza de um futuro mais risonho. O jogador do Curitiba se emociona. Tornar um campeão, salve a nova estrela da constelação do Verdão. Ei, deu liga, já não tem mais jeito, Coxa e Geraldo, um amor perfeito. Que dia incrível para esses artistas. Um da bola, os outros da música. Todos construindo uma obra-prima. É a vida de cada um. Pessoal, então, a gente tem 2 programas aqui para ler as mensagens de vocês, né? O programa dos desaparecidos, que foi aquele em que os nossos times enfrentaram paulistas que não estão mais aí no grande cenário nacional. E nesse programa a gente mostrou o Curitiba, por exemplo, jogando contra o Santo André, se eu não me engano, né? E com aquela camisa listrada com listras horizontais. O Carlos Alberto Piloto dizendo aqui que esse manto sagrado do Curitiba deveria ser mais usado com os gols do Henrique, Keilson e Henrique Dias no finalzinho. Tá lembrando o jogo do Santa Cruz, né? Aquele jogo lá do título, né? Obrigado, Carlos Alberto, pelos elogios. O Cristiano Suzuki falou, olha, me fez lembrar dos jogos do Atlético com a Portuguesa. Toda vez que vi esses jogos, eu ficava mesmerizado com as camisas do time luso. Também com fome, porque gosto de pizza portuguesa. Tô com uma fome do cacete, hein? Vou mentir não, hein? Beleza. Ai. O Rafael Moraes lembrando pra gente que o Santo André jogou, né? Tá jogando a Série D, né? Do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Obrigado, Rafa, pela lembrança. O Vinícius falou que foram boas memórias. O Firzeira mandou aqui, dizendo que, se não me engano, o Zé Luiz aposentou logo após esse jogo contra o Guaratinguetá. E o Anderson, zagueiro, pendurou chuteiras ainda nesse ano. Olha aí a boa lembrança. O Zé Luiz era um cara, a gente até falou, um cara muito digno. Né? E o zagueiro Anderson também. Ele teve uma passagem bacana pelo Paraná Clube. E o Joilson falou
Estou dormindo com a luz acesa ao ver o Curitiba mais perto da Série C do que da Série A. Que barbaridade. E o Rafael diz aqui, se continuar a derrocada a coxa branca, pode ter Paratiba em 2026 na Série D. O pessoal gosta de aproveitar, né? Para dar aquela provocada. E o programa da semana passada foi sobre Luiz Carlos Alborguete. Na verdade, a gente nem falou nada, né, Bora? A gente só ficou vendo, né? Nem dava para falar, né? Só dar risada do que o Alborguete aprontou na televisão brasileira. E é óbvio, né? Óbvio que foi o recorde de mensagens, né? Desde que a gente começou o Futebol Raiz, que oficialmente fez aniversário no último sábado, né? No dia em que entrou no ar esse vídeo do Alborguete. Aí sim, oficialmente 1 ano de Futebol Raiz. A gente já está no programa 55, né? O Gerson dos Santos, agora sabemos a quem o Ratinho puxou. E assim, só existiu o Alborguete porque existiu o Zé Domingos antes também, né? Vamos lembrar. O Marcos Vinícius, o Alborguete era um showman do jornalismo paranaense. O Arthur Felipe, legal relembrar a genuína TV do Paraná, épocas em que o jornalismo era raiz de verdade. Pô, aqui é o futebol raiz, né? O Alborguete era doido, mas era a voz verdadeira do povo. O Gerson Ratinho é o Alborguete mais light. O Jorge Humberto, olha, o Alborguete era F3 pontinhos. Quando eu era pequeno, assisti o Cadeia, depois virou Cadeia Nacional. É verdade, não? O Alborguete chegou a ficar em rede nacional. Rede nacional, O Haroldo diz aqui, esse faz falta na televisão de hoje. O Suzuki mandou aqui, ó, quando eu tinha os meus 16 anos, um dia encontrei ele na Rua 15. Ele estava na fila para usar o orelhão. Você que não sabe... né? Nossa, isso dá um nó na cabeça da nova geração, né? É verdade. Fila para usar um orelhão? Eu cumprimentei ele meio com receio, mas ele foi super gentil. O Luciano, o Dalborga tinha um programa na TV Fusão que passava na internet por 2007 e 2008. É verdade, inclusive acho que alguns trechos do que a gente mostrou eram justamente do programa da TV Fusão. Estamos começando hoje, estamos começando em cima do pau, do cacete, trazendo um jornalismo com credibilidade. Alborguete era figuraça, diz aqui o Gitube. Gostei do Cyanide, do Metallica ao fundo. Esse aí, inclusive, derrubou a nossa monetização, viu? Acabou o dinheiro. A frase é só do Alborguete, né? Bandido bom é bandido morto. Alborguete foi o melhor jornalista de todos os tempos até hoje. Olha aí o Gabriel, rapaz. O Haroldo Marcelo, sou do tempo do Ricardo Chaves e do Alborguete. Tem tempo em que a gente iria no programa Mário Vendramel. Aguarde o programa Mário Vendramel. Luciano Gomes, lembro da treta do Dalborga com o ET da Rádio Transamérica de Curitiba. Que barbaridade, hein? O ET da Transamérica. Você é um ordinário, vagabundo, sem vergonha, seu ET. Eu vou lhe pegar. Você não tem 3 culhões. Eu vou lhe pegar e vou lhe arrebentar a tua cara aí dentro do estúdio da Transamérica. E eu quero que você ligue lá para o grupo Alfa, para o diretor-presidente, vir chamar a polícia para me tirar aí de dentro, tá? Ai. O Hélio Teixeira tinha que ter um cara como o Alborguete no Curitiba. Ai. O André, lembrando que ele era coxa branca, é verdade. E o Basileus aqui, olha, falar palavrão no YouTube é peso-pena comparado com colocar a trilha do Metallica no fundo de um vídeo monetizado. Os caras derrubaram o Napster uma vez. Então, Basileus, ficamos sem a grana. A gente acabou perdendo essa parte da brincadeira. Mas, olha, o pessoal gostou. Assim, o Alborguete, a gente sabia que ia dar, né? Porque é muita história certeza. E, assim, dá para mais programas ainda, né? O Alborguete ainda tem... A gente pode fazer mais uns 4 ou 5 de Alborguete, cada ano um especial dele aqui no Futebol Raiz.
Mas é isso, Bório. Vamos para a sequência. Semana que vem a gente tem mais. Esse programa foi até mais para a gente valorizar as mensagens que vocês mandarem para mostrar que a gente não tinha esquecido de vocês. Valeu, Bório. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.